E a gente volta a falar agora sobre o acidente aéreo na capital paulista. O avião, que voou por cerca de 1 minuto em um horário de pico, com tráfego de grande movimento na cidade. Você vai ver agora aqui no nosso telão, já vamos colocar, o trajeto feito pela aeronave. Às 7 horas e 17 minutos, como está marcado ali, o avião deixou o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A altitude, logo após a decolagem, era de 2.500 pés, o equivalente a 760 metros. Ele passou por uma região bem residencial, como vocês veem ali em cima, antes de cruzar a Marginal Tietê, que é essa via importante da cidade que você vê aqui bem no meio. E aí ele começou a perder a altitude. Às 7 horas e 18 minutos, como está marcado aqui, o avião caiu em plena Marquês de São Vicente, na Zona Oeste, que é essa avenida que corre aqui embaixo. Bom, fica muito perto, por exemplo, do centro de treinamento do Palmeiras e também do centro de treinamento do São Paulo. Ambos ficam ali na avenida. O mais impressionante fica também ao lado de um bairro planejado que conta com um parque e 13 torres com centenas de apartamentos. Vejam só exatamente onde foi que caiu esse avião. O dono da aeronave e o piloto moravam em Porto Alegre. A capital do Rio Grande do Sul era o destino do voo. O vídeo na rede social mostra o avião minutos antes da decolagem. A imagem foi postada pelo dono da aeronave, o advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena, de 49 anos. Ele comprou o avião em dezembro do ano passado. A viagem de estreia foi para o Uruguai. Carpena escreveu: registro do primeiro voo, família reunida. O amigo conta que o advogado vivia um momento de felicidade. É um cara muito família, um paizão. Foi só ele com as 3 crianças, né? Ele estava separado há pouco tempo da antiga esposa, né? Já estava com uma namorada nova, estava muito feliz, né, com isso. Carpena era especialista em direito processual, um ramo do direito público que regula a solução de conflitos. Ele dirigia este, que é um dos maiores escritórios de advocacia aqui em Porto Alegre, com uma equipe de 100 advogados. Foi professor durante 8 anos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Esta ex-aluna conta que Carpena foi a inspiração para criar um jornal especializado em assuntos ligados ao direito. Eu acho que é quando a gente tem um mestre que nos incentiva a acreditar nos nossos sonhos, é muito importante. E ele foi daquelas pessoas que me recebeu no escritório, me escutou, me incentivou, ajudou financeiramente, né, a fazer a primeira publicação. O jurista se definia como alguém que ajudava e motivava pessoas a verem o mundo de uma forma diferente. Quem pilotava a aeronave do advogado que caiu em São Paulo era o também gaúcho Gustavo Carneiro Medeiros, de 44 anos. Um profissional competente e apaixonado pelo que fazia, conduzia sua trajetória com responsabilidade e muito amor pela aviação. Formado em Administração e Ciências Aeronáuticas na mesma Universidade de Carpena, a PUC do Rio Grande do Sul, ele trabalhou na Companhia Aérea Azul por 10 anos. Gustavo deixa o filho adolescente e a esposa grávida de 7 meses. Ele está num momento muito feliz, profissionalmente e pessoalmente, né? Nesse momento, a tristeza de todos que tiveram o privilégio de conviver, de conhecer o Gustavo, ela é muito grande. Testemunhas do acidente relatam ter visto uma bola de fogo na avenida depois que a aeronave explodiu. O que mais chama a atenção é que, apesar do ônibus atingido pelo avião ter ficado destruído, quem estava dentro do veículo teve apenas ferimentos leves. A imagem foi gravada por uma câmera fixada na parte da frente do ônibus. Repare, o veículo chacoalha. Dá para notar e ouvir o momento em que a traseira é atingida pela aeronave. Na sequência, os passageiros se desesperam. Laurenilton Azevedo Andrade, 56 anos. É o motorista que dirigiu o ônibus no momento em que o veículo foi atingido pelo avião. O socorro foi mostrado ao vivo pela repórter Fernanda Trigueiro, do SBT.
Ele está emocionalmente também muito abalado, por isso ele está sendo mantido aqui dentro da ambulância. Janair da Silva Oliveira, 47 anos, é a cobradora que ainda estava assustada quando conversou com jornalistas. Foi rápido. Quando foi ver, bateu e buf! Ninguém sabia, pensava que era um carro. Deu tempo de eu abrir a porta e pegar a mulher que estava sangrando com a cabeça batida na minha catraca, só isso. Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Entre elas, o Alex, que estava a caminho do trabalho. Ele viu o avião caindo, pulou da moto e deslocou o ombro. O abraço emocionado na mãe foi carregado de alívio. Quem presenciou o acidente lembra de cada detalhe. Fechou o farol, eu parei na faixa de moto. Quando de repente eu olho para o meu lado, eu vejo aquele negócio azul enorme, o avião já caindo, vindo para baixo. Foi só o tempo de eu voltar um pouco para trás com a moto. Ele já bateu no chão lá e saiu pegando fogo, deixando rastro de fogo, até ele colidir lá com o ônibus e pegar fogo totalmente. O avião atingiu a parte de trás do ônibus, que pegou fogo na hora. Bancos, janelas, inclusive a parte do teto, ficou tudo destruído. Além do motorista e da cobradora, 30 passageiros estavam aqui dentro. 3 tiveram ferimentos leves, mas não sofreram queimaduras. Se machucaram com o impacto da batida. Por pouco, Quitéria e Diana não estavam entre os passageiros. Se eu tivesse chegado uns 3 minutinhos antes na Barra Funda, é o que eu pego. O ônibus estava no farol ali atrás. Logo em seguida já vinha ele, né? Podia ser eu, né? Porque hoje meu ônibus atrasou. O outro ônibus que eu pego lá no Mora atrasou, né? Atrasou bastante. E esse ônibus que o avião caiu em cima dele é o ônibus que eu sempre pego quando eu venho pra cá. Então, foi uma sorte, né? Deus me livrou. Olha, o repórter Rafael Batalha tem novas informações direto lá do local do acidente. Uma boa noite para você, Batalha. Boa noite para você, Simone, e para todo mundo que acompanha o SBT Brasil. Por causa da queda dessa aeronave, 7 pessoas precisaram ser socorridas. 6 delas foram levadas a hospitais aqui da região com ferimentos leves. A outra pessoa é o motorista do ônibus, que teve uma crise de ansiedade e também precisou ser levado a um pronto-socorro. Ambulâncias do SAMU, 4 delas foram mobilizadas com 20 socorristas. Essas vítimas, que nem eu disse, Simone, foram levadas tanto para pronto-socorros da Zona Norte como da Zona Oeste, a região da onde a gente fala aqui, de onde caiu a aeronave. Uma mulher segue internada, ela está em observação e o quadro dela é estável. Os corpos do piloto e do advogado, dono do avião, eles estão no Instituto Médico Legal e devem ser identificados por meio de DNA e da arcada dentária. Simone. Ok, Batalha, muito obrigada pelas informações. Só este ano, 10 pessoas já morreram em 6 acidentes aéreos no Brasil. Em todos eles, os aviões eram particulares e de pequeno porte. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, registrou só nos primeiros 38 dias deste ano mais de 20 acidentes aéreos, 6 deles com vítimas fatais, um total de 10 mortes. Só no estado de São Paulo foram 3 quedas. Em 9 de janeiro, um avião de pequeno porte caiu em Ubatuba, no litoral norte. A aeronave ultrapassou a pista do aeródromo, atravessou a avenida e explodiu na praia. O piloto morreu. Um casal e os 2 filhos foram resgatados com vida. 7 dias depois, um helicóptero caiu em Caieiras, na região metropolitana. Um casal morreu. A filha, uma adolescente de 12 anos, e o piloto sobreviveram. Eles foram resgatados de uma área de mata fechada no dia seguinte da queda. Este consultor aeronáutico e especialista em segurança de voo avalia que o cenário é preocupante e chama a atenção para o aumento do rigor na fiscalização. Essa fiscalização, ela vai, com certeza, vai apurar determinadas situações para saber se o trabalho, a aviação está sendo conduzida de forma adequada, de forma segura. O segundo ponto está relacionado à questão do fator humano, do cansaço, da fadiga, como é que esse piloto está voando, se ele está dentro de uma jornada adequada de trabalho. O
O CENIPA, órgão ligado à Força Aérea Brasileira, é responsável por investigar os fatores que envolvem os acidentes aeronáuticos. Em relação à queda desta sexta, a FAB informou que a ação inicial de coleta de dados em São Paulo já foi concluída. Os militares especializados analisam os destroços e depoimentos de testemunhas que devem ajudar na apuração das causas do acidente. O avião não tinha caixa preta com gravações de voz e informações do voo. O material deve ser encaminhado ao CENIPA para a análise final dos investigadores. 2024 foi o ano mais letal da aviação brasileira na última década. Em agosto, um avião da Voo e Passe, que saiu de Cascavel, no Paraná, rumo ao aeroporto de Guarulhos, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, com 62 pessoas. Ninguém sobreviveu. Em dezembro, a queda de uma aeronave de pequeno porte em uma das principais vias do centro de Gramado, no Rio Grande do Sul, matou 10 pessoas. Em solo, 17 ficaram feridas. Em 2023, um helicóptero caiu a menos de 3 quilômetros do local da queda do avião nesta sexta-feira. 4 pessoas morreram. O helicóptero estava a poucos minutos de pousar no campo de Marte, de onde decolou o King Air, que caiu na zona oeste de São Paulo. A aviação em si, ela precisa entender que nós precisamos de uma cultura de segurança robusta, de uma cultura organizacional dentro da empresa que cumpra com aquilo que a gente precisa ter dentro de uma atividade de risco, que é a segurança. Olha, esses acidentes que nós relembramos, inclusive o de hoje, mesmo tendo sido com aeronaves diferentes, em locais distintos, todos têm algo em comum. Poderiam ter causado muito mais mortes. O de Vinhedo atingiu, você viu, de leve uma casa que estava vazia num condomínio residencial. O helicóptero de Gramado atingiu uma loja de móveis fechada, escapando por pouco de um posto de combustíveis. E o de Ubatuba. O avião atravessa a avenida sem se chocar violentamente com nenhum carro e para na areia. E, por último, o helicóptero de Caieiras, que por pouca distância não caiu numa das mais movimentadas rodovias de São Paulo. Olha, cada um vai acolher a explicação mais afinada com as suas próprias convicções. Até que os pilotos habilmente evitaram áreas com maior concentração de pessoas. O que eu acho é que não se pode dizer é que as tragédias poderiam ser piores, porque cada família atingida sabe o tamanho de sua própria dor e de sua própria tragédia. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.